boa tarde, boa noite. Fala comigo, galerinha do YouTube. Desde já quero cumprimentar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a cada dia mais e mais. Vamos aqui no carregamento de material. Vou fazer esse vídeo aqui com vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera bem legalzinho para vocês. Estamos dando continuidade aqui no trabalho, né, que eu tinha feito o vídeo anterior. Falei para vocês que nós iríamos tirar essa taipa daqui e levá-la toda pro lado de lá. Toda pro lado de lá. Lá tá indo o caminhão. Céu lá, ó. Show de bola. Pensa num cara que tá com uma gripe. E vamos trabalhando, meus amigos. Eu optei por puxar esse material com os caminhões, que é muito mais prático e fácil, porque ali é só erguer, né? Erguer o nível da taipa. Aí depois que fechar as cargas ali, eu vou lá e abro o material lá e dou uma passada por cima, uma selada. E aí começamos outra camada. Mais prático, mais fácil. Aqui os caminhões rodam bem. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje é de um amigo meu, de um grande amigo meu, meu consolador, chamado Jesus Cristo. Eu estava lendo a palavra do Senhor e me deparei lá em Lucas, capítulo de número 22, se eu não me engano, meus irmãos. 22 ou 32, eu não me lembro, mas na edição eu coloco certinho para vocês. Onde Jesus vai contar a história de que Jesus foi preso, né, pelos soldados após ter ido orar no Monte das Oliveiras, ele teve um diálogo com o Pai, com Deus. Ali no Monte das Oliveiras, ele estava tão angustiado, tão agoniado, que ele pediu para Deus, né, pediu ao Papai do Céu que, se fosse possível, passar esse cálice dele, mas que não seja a vontade dele como homem, e sim a vontade do Pai a ser feita aqui na terra. E Deus disse que não podia passar esse cálice, né? Era propósito, era cumprimento da palavra, então tinha que acontecer, porque Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia vai dizer que apareceu um anjo para confortar Jesus, né? Então aqui podemos tirar um ponto no qual, quando você sempre estiver angustiado, Deus sempre vai mandar um anjo para te confortar, assim como ele mandou um anjo para confortar o filho dele precioso. Então a Bíblia vai dizer que após Jesus ter passado pelo Monte das Oliveiras, os soldados apareceram e o prenderam, né? Levaram o cativo e levaram ele a Pilatos, um grande governador, para que Pilatos condenasse-o. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado como uma ovelha muda no matadouro. Ele ficou quieto a todo tempo. E Pilatos, interrogando-o, e disse: homem, fala para mim, você se diz filho de Deus? É verdade isso? E a Bíblia diz que Jesus apenas responde assim: não sou eu que digo, mas és tu quem dizes. Porque Jesus sentiu no fundo do coração de Pilatos que Pilatos estava com medo. E Pilatos sabia que Jesus era inocente. Mas Jesus ficou calado, porque Jesus precisava passar por isso para salvar a minha e a tua vida. E a Bíblia diz que Pilatos começa a interrogá-lo e Jesus continua quieto. Então Pilatos não vê culpa alguma em Jesus, não vê crime algum nele. E diz: pessoal, eu não estou vendo culpa alguma nesse homem é inocente.
Então Pilatos decide jogar a bomba para cima de Herodes, um outro grande líder político. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 23, se eu não me engano, que Herodes estava ansioso para conhecer Jesus pessoalmente. E a Bíblia vai dizer que Herodes se alegrou quando viu Jesus. E até falou assim: faça alguns milagres aqui na minha frente, meio que zombando de Jesus. E começou a interrogá-lo. E Jesus continuou quieto, continuou mudo como uma ovelha. E Herodes, não vendo também culpa alguma em Jesus, manda ele de volta a Pilatos. E Pilatos, sabendo que esse homem era inocente, temendo ao Senhor por ter culpa num sangue inocente, ele decide optar por uma festa que eles tinham na época, antes da festa da Páscoa, que era o privilégio de soltar um dos detentos, um dos prisioneiros. E naquele dia foi escolhido Barabás para ser solto. Então Pilatos decidiu colocar entre Barabás e Jesus a decisão do povo, qual eles queriam soltar. E o povo gritava: solte Barabás, crucifica Jesus. E o povo insistiu tanto, que Pilatos atendeu ao pedido do povo religioso, do povo fariseu. Porém ele disse assim: eu lavo as minhas mãos perante esse homem. Não sou eu que estou o condenando, mas é vocês que estão condenando ele. Eu não vou condenar um homem inocente. E essa foi a decisão de Pilatos, e colocou Pilatos sobre o poder dos soldados. Então ali Jesus sofreu muito, foi muito humilhado, foi muito judiado. Eles judiaram Jesus de tal maneira, vocês não fazem ideia. Esse Jesus que morreu, que assumiu a culpa pela minha e pela tua vida, esse Jesus que foi pregado num madeiro pela minha e pela tua vida. E é aqui que eu quero pregar para vocês. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, a palavra vai dizer que ele começa a declamar: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Em outras traduções vai dizer assim: Deus meu, por que me abandonaste? E a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, não me recordo o versículo, mas na edição eu coloco para vocês, para provar para vocês, que Deus abomina um homem cujo é culpado e é pregado num madeiro. Deus não tem prazer em olhar para uma pessoa pregada no madeiro, um homem pregado no madeiro. Deus condena um homem pregado no madeiro. A presença de Deus não está num homem desse. E para provar para vocês isso no Antigo Testamento, para provar para vocês no Novo Testamento, em Gálatas capítulo de número 3, versículo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus, o Cristo, se passou por maldito, por maldição na cruz, pela minha e pela tua vida, para assumir uma culpa que não era dele, mas era nossa, para que nós pudéssemos ter o privilégio da salvação. Então o que vamos entender? Jesus, ele se sentiu por um exato momento ali na cruz a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus na vida dele. Ali ele ficou apenas como um homem, cumprindo a lei, pagando por uma culpa que não era dele, sendo sentenciado e julgado, condenado por pecados que não era dele, mas ele, por livre e espontânea vontade, quis fazer isso. E naquele momento ele sentiu a ausência de Deus na vida dele. Então ele sentiu a ausência do Pai e falou assim: Pai, por que tu me abandonaste? Por que tu me desamparaste? Naquele momento Jesus sentiu a maior agonia que um ser humano pode sentir, a ausência de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus se pôs de costas para o seu filho, porque Deus não suporta ver um homem maldito na cruz. Porém,
era um homem no qual não cometeu erro algum, mas sim tomou sobre si toda a culpa. Então era preciso sim Jesus passar por essa ausência do Pai, por aqueles momentos. Então o que eu quero dizer para você, não desperdice a chance que Jesus te deu. Jesus se passou por maldito, sentiu a ausência de Deus na vida dele, na cruz, pela tua vida, pela tua culpa. E por que você hoje, por simples e meras coisas, quer desistir, não quer mais ir para a igreja? Por devido tempo de alguém ter olhado feio para tua cara, ou por você não ter ganhado a oportunidade do pastor, ou por um irmão não estar fazendo algo de correto na igreja, está pregando o que não está vivendo, vive o que não prega, e você quer desistir dos Jesus, quer desistir, não vou mais para a igreja, porque essa igreja é cheia de mimimi. Para de ser crente mimimi. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário pela tua vida. Foi Ele que se passou por maldito por você. Era você que tinha que estar lá naquele lugar maldito, pendurado no madeiro, sentindo a ausência do Pai, sentindo a ausência de Deus, sendo envergonhado, e não Jesus. Porém Ele quis fazer isso pela tua vida. Hipócritas. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus nesse momento, meus irmãos, e eu preciso falar para vocês. Vocês me perdoem pelo meu tom de voz, me perdoem pelas palavras que eu estou dizendo, mas é preciso, porque o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu preciso deixar isso aqui registrado para aquele que for assistir o vídeo. Não desperdice o que Jesus te deu na cruz do Calvário. Oh Senhor, aleluia. Naquele momento, quando Jesus sentiu a ausência de Deus, eu imagino Deus de costa para ele, porque Deus não podia ver aquilo acontecendo. Deus não suporta ver um homem pendurado no madeiro. Mas ao mesmo instante, Jesus dá autoridade. Ele dá autoridade. Presta atenção que eu estou falando para vocês aqui. Jesus deu permissão para a morte matar ele. Sabe por quê? Porque ele já não tinha mais nenhuma gota de sangue. Deram vinagre para ele beber. Ele estava completamente desidratado. Ele não tinha mais sangue no corpo. E Jesus não morria, porque naquele momento o poder divino desceu sobre ele. E ele falou assim: Pai, está consumado. A Bíblia vai dizer que ele dá um brado de voz e diz: Pai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Eu entrego, não é a morte quem está me matando, é eu que estou entregando o meu espírito, Pai, a ti. É nesse momento que eu imagino Jesus, o seu espírito sendo abraçado pelo Pai no trono, os anjos abrindo o portal celestial e falando: Ele venceu, Ele voltou, Ele veio ao Pai de volta, aleluia. E a Ele foi dado toda a honra e toda a glória. E ali a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo, nos dando a liberdade de poder chegar ao Pai. Não era todo mundo que tinha acesso ao Pai. E Jesus te deu esse acesso para que você pudesse simplesmente agora, nesse momento, falar: Pai, eu quero falar contigo. E Ele ouvir você. Antes não tinha disso. Foi graças a Jesus. Por que você não se converte? Por que você não toma os caminhos do Senhor e começa a ser mais grato? Por que você é tão ignorante? Por que você não muda? Crente, você está vivendo 10 anos na igreja, por que você não muda? Por que você não é fiel com Jesus? Não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre caráter. Muda o teu caráter. Seja fiel a Deus. Seja grato a Jesus pelo que Ele fez pela tua vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. E Deus disse: meu querido, você cumpriu. Eu imagino no começo de tudo, quando Deus construiu a terra, construiu os céus, construiu todo o jardim, colocou Adão e Eva para morar no jardim, habitar no jardim. E daí eu me pergunto assim: por que Deus permitiu Satanás entrar no jardim do Éden? Sabe?
me perguntava, porque agora o Espírito Santo me respondeu. O Espírito Santo tirou essa dúvida do meu coração. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para Satanás que ele podia fazer um ser humano com livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, que pudesse adorá-lo com livre e espontânea vontade, sem forçar, sem ser algo forçado. Sim, isso aconteceu. Porém, eles desobedeceram a Deus. Não passaram pelo escrivo. Pelo escrivo não, pelo crivo. Não foram aprovados nessa parte. Então Deus tinha um segundo plano, que era se o ser humano fosse desobedecer e corromper a sua lealdade, corromper o contato com Deus, Deus iria mandar o seu Filho unigênito para a terra, porque precisava de um sangue 100% inocente ser derramado para que houvesse salvação nessa terra. Então eu imagino eles conversando, né? E Deus pensando, né? Como é que eu vou fazer? Ah, mas Deus pensando como é que vai fazer? Sim! Eu imagino na minha mente, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino Jesus falando: papai, se não tiver jeito, eu vou ter que descer lá. Deus falando: não, meu filho, você está sentado ao meu lado, e daqui você não sai, você tem toda a autoridade que eu tenho. E Jesus falando: Senhor, o Senhor fez o amor, o Senhor permitiu que o ódio aparecesse na terra, o Senhor inventou a fome, o Senhor inventou a sede, o Senhor também inventou aquilo que saciasse a fome e a sede, o Senhor inventou a dor, o Senhor inventou a alegria, inventou a tristeza, o Senhor inventou a agonia, a depressão. Tudo isso o Senhor permitiu. Porque tudo provém do Senhor. Tudo o Senhor permite. Se não for o Senhor deixar, nada acontece. Porque tudo é permissão do Pai. Tudo foi o Senhor que fez, papai. Mas eu não sei o que é sentir tristeza. Aqui no céu não existe tristeza. Isso já é motivo para você dar glória a Deus, irmãos. Porque lá no céu não existe dor. Isso já é motivo para você dar glória a Deus. Lá no céu não existe agonia. Isso é motivo para você dar glória a Deus. Lá no céu não tem disso. Não tem fome. Deixa eu ir lá, papai. Permita que eu vou lá e sinta tudo isso na minha pele como homem, mas sim carregando também o teu poder, a tua divindade comigo, 100% homem, 100% Deus. Permita, papai, que eu sinta fome, sinta sede, sinta frio. Deixa eu entender esse povo, papai, como eles. Deixa eu mostrar para eles que é sim possível cumprir a lei, pai. E eu morarei na cruz do Calvário, derramarei meu sangue, pai, naquela cruz, por eles, para salvá-los. Então, pai, naquele momento, imagino o pai falando: sim, filho, eu permito que você faça isso pelo teu amor que você sente por eles, porque eu sei o que você está sentindo. Mas, filho, você tem que saber que o momento que você estiver pregado naquela cruz e está recebendo todo o pecado, toda a culpa daquelas pessoas, mesmo você não sendo culpado, por algum momento você vai sentir a minha ausência no teu corpo, porque eu não poderei ver você sendo condenado. Eu sou Deus Altíssimo e eu não suporto pessoas condenadas. Mas é por um exato momento, filho. Se você aguentar suprir essa necessidade, esse processo, eu permito você ir. Mas saiba, filho, vai ter que ser do meu jeito. Aleluia. Então veio o anjo no Novo Testamento e anuncia o nascimento de Jesus Cristo a Maria. E a história começa. Meus amigos, não desperdice o que Deus está te dando. A igreja está fazendo hora extra na terra. A volta de Jesus está próxima, as coisas estão tudo se cumprindo. E você fica aí, se fazendo de vítima,
nos dias de culto, para talvez querer chamar a atenção do pastor, para talvez querer chamar a atenção dos dirigentes, dos departamentos. Para de se vitimizar. Seja corajoso e não covarde. Levanta a tua cabeça e siga adiante. Deus é justo. A justiça de Deus virá sobre essa terra ainda. Então creia e não desperdice a oportunidade que Jesus está te dando. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Há momentos que é como essa taipa de açude aqui. Eram 2 açudes. Mas Deus vai te fazer crescer tanto, como esse açude aqui que eu estou fazendo. Ele está ficando muito maior. O seu tamanho está ficando o dobro. Mas para isso é preciso tirar alguma coisa do meio dele. Então há momentos que, como eu estou tirando essa taipa de açude aqui para ele poder crescer, há momentos que Deus vai tirar algo do meio da sua vida para que você possa crescer espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Há momentos que você vai ter que perder algo do meio da sua vida para que o processo de Deus, para que o projeto de Deus se concretize na tua vida. Tá bom? Quero deixar esse vídeo por aqui. Parte 2 desse vídeo. E mais adiante nós vamos filmando mais para mostrar para vocês até o final como vai ficar. Estamos com 21 minutos de vídeo. Daqui a pouco eu encerro, meus amigos. Ó, aqui eu já fiz. Ali eu já dei uma acertada nela, ó. Tudinho isso aqui, ó. Alinhei ela, ergui ela todinha. Agora nós vamos levar esse material todo lá, para aumentar ele. Fazer a curva lá. Fazer a curva ali assim. Vem vindo aqui. Você vê que tá passando um caminhão. Até aqui assim. Beleza, meus amigos? Até mais. Deus continue abençoando vocês.